O esforço não foi maior que a minha vontade de estar aqui com vocês. Primeiro, pelo carinho muito especial que eu tenho pelos militantes de São Paulo. Muitos eu militei junto no movimento estudantil, que já não são tão jovens, mas que seguem combativos e, como bem diz sempre Arondino, os nossos sonhos nunca envelhecem. E pela identidade que eu tenho com a campanha, a pré-campanha, que a Sâmia representa. Porque quando eu olho a Sâmia, uma jovem de 26 anos, uma jovem que veio do movimento estudantil, uma jovem feminista, uma mulher corajosa, que enfrenta frotas, que enfrenta o machismo cotidianamente, que enfrenta o governador, que enfrenta os espaços que nos segregam e que nos separam de fato, poder usufruir a cidade. Eu me vejo, Sâmia, lá atrás. E eu queria muito estar aqui nesse momento contigo, porque eu sei que sempre é um desafio para a gente, primeiro, representar e ocupar esses espaços. Eu vou confessar aqui para vocês, eu fui do movimento estudantil e o Maurício não vai me deixar mentir, está por aqui em algum lugar. Eu detestava microfone. As pessoas dizem, sério, eu tinha uma coisa com o microfone, que também é parte de uma cultura extremamente machista, que segrega e destina às mulheres o espaço doméstico, o espaço privado, o espaço da meiguice, etc, 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 e que sempre, mesmo no movimento estudantil, são os meninos que são as figuras públicas, que enfrentam, que pegam o microfone. Felizmente, nós viemos de uma geração de pessoas que buscavam empoderamento também das mulheres, e eu tenho muito a agradecer aos companheiros daquela geração que sempre batalharam para que a gente pudesse fazer o melhor no movimento estudantil e, ao mesmo tempo, empoderando uma coluna de mulheres para fortalecer as nossas lutas feministas e essas lutas do movimento estudantil. E depois o desafio da campanha, né? Você sabe, eu vim do movimento estudantil, mais universitário, fiz parte do movimento em defesa das cotas, na URGS, a gente ocupou a reitoria da universidade, né? Naquele momento, muito inspirado pelas lutas da USP, a gente repetiu a luta lá no Sul. E também, tá aqui o Rodolfo, que me encheu os tubos 3 meses para eu ser candidata. Eu não queria ser candidata, porque, enfim, né, aquelas coisas, o medo que a gente tem, eu não sei, alguma coisa, alguma barreira que a gente precisa vencer. E essa expressão das lutas da juventude precisava se materializar naquela campanha, numa campanha que foi uma campanha movimento, numa campanha que foi construída a muitas mãos, como nós vimos na tarde de hoje, numa campanha que foi muito juvenil, e está aqui o David, que também é a nossa expressão da luta lá no Rio de Janeiro, numa campanha que foi conectada com as lutas internacionais, e está aqui a Camila, que esteve na França agora, na Noidemu, mostrando que a luta da juventude ela é internacionalista na busca por resistência, mas também na busca por construir alternativas políticas capazes de dar um sentido social e político a essas resistências. E nós fizemos essa campanha, que foi uma campanha no osso, uma campanha na garra. Nós conseguimos, lá em 2008, entrar, né, fazer uma votação de cerca de 3 mil votos e começar um mandato na Câmara de Vereadores que era muito representativo dessas lutas. Uma Câmara muito masculina, uma Câmara que não sabia lidar com as identidades do movimento social e tampouco da luta das mulheres. E muitos aqui me falam do vídeo da gravata, acho que muitos viram o vídeo da gravata, que foi uma luta que foi extremamente necessária, porque eles queriam fazer um projeto de lei como as mulheres tinham que se vestir. Não preciso dizer para vocês que era por causa das minhas roupas, né? Não só dos nossos baby look, da nossa forma de se vestir, do jeans, do all-star, mas também o que dizia baby look, né? Da luta das mulheres, fora corruptos, né? A Sai lembra bem desse tempo, as identidades das lutas revolucionárias que nos mantêm, que nos alimentam as chamas do presente. Bom, e essa representação, ela conseguiu fazer uma ponte entre as lutas da juventude, entre as lutas das mulheres, com a luta dos trabalhadores, com a luta da moradia popular. Hoje nós temos uma luta ferrenha contra a especulação imobiliária e pelo direito à moradia, enfrentando os interesses das grandes construtoras, que também são as mesmas que nós estamos vendo aí metida na Lava Jato e que comandam as políticas habitacionais na cidade, enquanto milhares de pessoas não têm onde morar. Em Porto Alegre são 50 mil pessoas, a capital mais segregada, segundo o Nexo, e a Maia está aqui entre nós, a capital mais segregada do país é Porto Alegre. Nós conseguimos fazer a ponte com a luta dos trabalhadores e na eleição de 2012
nós fomos a mulher mais votada do Rio Grande do Sul, que muito nos orgulha pela expressão, por um lado, do mandato que consegue ser uma ponte entre as lutas do povo e a capacidade de realizá-las, um mandato que denuncia os privilégios dos políticos e dos ricos, conseguindo com que não se aumentasse o salário dos vereadores em 2011, quando eles queriam 75% de aumento no próprio salário, né? Ou agora, que nessa crise brutal, o desemprego, o arroxo que nós estamos vendo, eles fizeram um aumento que significou R$1.000 e nós nos recusamos a aceitar esse aumento. E a nossa primeira doação foram para os imigrantes e haitianos, lutas hoje, que é a luta contra a xenofobia, que é a luta contra o racismo, que é a luta pelos direitos do povo em todo o mundo. E também da luta contra a psicofobia, pelo fim dos manicômios. Perfeito, nós também estamos juntos lá na luta pela reforma psiquiátrica, né? É uma luta que, de fato, a gente também está junto. E eu quero terminar dizendo que em 2013 nós vivemos as jornadas de junho, quando essa luta dos indignados, quando a resistência dos ataques que as elites políticas e econômicas tentaram impor no mundo inteiro contra a classe trabalhadora e a juventude, surgiram novas formas de resistência, né? Nós vimos indignados na Espanha, nós vimos Occupy Street nos Estados Unidos, nós estamos vendo agora na França esse processo, nós vimos as primaveras árabes, que foram processos de dias que derrotaram ditaduras, muito embora em muitos lugares não tenha se conseguido construir uma direção política capaz de fazer esse processo virar governos dos trabalhadores, inclusive contra-revoluções, nós vimos depois disso. Mas no Brasil chegou em 2013, na conhecida Jornada de Junho, que vocês e vários antes de mim falaram que é necessário repetir. E essa Jornada de Junho, nós conseguimos fazer um canal, que é justamente o que nós acreditamos que são mandatos vinculados à luta do povo. Um canal entre as ruas e a possibilidade de conquista, com a redução da tarifa em Porto Alegre, que foi uma combinação de milhares de jovens nas ruas, e uma ação parlamentar minha e do Pedro Ruas, que garantiu a redução da tarifa em 2013, inspirando jovens no Brasil inteiro, inclusive com a entrada da luta em São Paulo, se nacionalizar. E esse ano, de novo, nós conseguimos, durante um mês, manter a tarifa reduzida, mostrando que é possível, quando se encara um mandato como uma caixa de ressonância das lutas do povo, como uma ponte entre as demandas populares e as lutas sociais, usar esse instrumento para amplificar as lutas, conseguindo, né, aumentar, por um lado, a audiência delas e, ao mesmo tempo, enxergando os nossos mandatos como parte da resistência da classe trabalhadora e da juventude. E nesse tempo que nós estamos vendo a latência de junho, nas ocupações das escolas, nas ocupações dos MINCs, do IFAM, nas lutas, sobretudo, muito empoderadas que nós vimos das primaveras das mulheres, porque se é verdade que nós temos que lutar por direitos básicos, né, contra a cultura do estupro, se nós temos que dizer o óbvio, que um ministro reacionário como Mendonça Filho não nos representa, é ilegítimo e, ao mesmo tempo, o fato dele receber um dos piores bandidos, né, inimigo da luta das mulheres, demonstra a ideologia contra a luta das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras. Nesses tempos que nós vemos essas séries de demandas que nós ainda temos que lutar, é fundamental também compreender a dimensão histórica e a latência que vem de junho. A dimensão histórica de uma nova onda de luta feminista que tem empoderado as mulheres, ocupado as ruas e colocado uma série de bandeiras que as gerações anteriores não conseguiram conquistar. Né? Nós vimos a primeira onda com as sufragistas, nós vimos a segunda onda com 68, nós estamos vivendo uma nova onda que tem que pautar a luta pela legalização do aborto, que tem que pautar a luta pelo fim da cultura do estupro, pelo fim da violência contra a mulher, por mais representatividade da política, mas não basta ser mulher, é preciso estar do lado da luta feminista, das lutas da classe trabalhadora. E, por outro lado, essa latência que é fruto também dessas jornadas de junho que seguem, né, latentes nessa nova juventude, que é mais aberta, que é mais democrática, e vocês todos são a expressão disso aqui. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos de um mandato assim aqui em São Paulo. Que nós precisamos dessa força capaz de transformar sonhos em conquista aqui em São Paulo. Que nós precisamos dotar de sentido a indignação e o mal-estar generalizado de 99% do povo que não se sente, ainda bem, representado pela casta política, numa expressão que seja a confluência do novo e, ao mesmo tempo, o fio de continuidade da tradição dos lutadores e das lutadoras do passado. E essa cara, ou essa ponte,
tem nome aqui em São Paulo. E por isso eu fiz questão de estar aqui junto com vocês. Quando em 2008 diziam para nós, vocês não têm chance, eu dizia, nós temos dentro de nós todos os sonhos do mundo, como diria Fernando Pessoa. Não existe luta perdida a não ser as que a gente abandona, diriam as madres lá da Argentina, lutando contra a ditadura militar e lutando para poder ver a justiça de transição daqueles ditadores e torturadores que massacraram os seus filhos. Nós temos chance. Nós estamos numa vaga histórica. E a única forma da gente concretizar os nossos sonhos é a gente ser parte desse movimento. É a gente construir cotidianamente, é a gente discutir o programa, mas a gente ter sangue nos olhos para disputar 1 a 1, para disputar consciência, para disputar corações, para dizer que é possível sim ter em São Paulo uma cidade rebelde, com uma Erundina encabeçando um movimento de uma cidade que seja um polo de resistência frente a esse cenário internacional e um polo de organização e de luta para os trabalhadores e para a juventude, que a gente pode sim ter um mandato na Câmara Municipal de vereadores que seja a expressão das nossas lutas, que seja a representação das mulheres, que seja alguém que esteja na linha de frente para defender gênero e sexualidade do Plano Municipal de Educação, para defender mais equipamentos públicos para as mulheres, para defender a luta dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, para ser parte desse ativismo, não alguém separado. Eu quero concluir dizendo que, dentro dessa perspectiva, Sâmia, vim fazer um bate-volta, tu veio falar, a Paula falou, né, que sabia que era difícil, mas para mim é muito importante estar aqui com vocês, porque a gente compartilha um mesmo projeto e que eu vou estar dedicada de coração, de alma, à distância, com tudo que nós pudermos fazer nessa empreitada, lutando lá para ter uma Luciana, nossa pré-candidata, mas para ter a primeira prefeita feminista na cidade de Porto Alegre, nós também vamos estar empenhados para ter uma feminista aqui na Câmara Municipal de São Paulo, lutando pelas nossas bandeiras. Afinal, nada causa